Guanambi. Vamos agora iniciar uma aula de História para a turma de primeiro ano sobre o Egito Antigo. O Egito Antigo e suas relações entre natureza e cultura. O Egito Antigo desenvolveu-se no norte da África, nas margens do rio Nilo, e a região era habitada desde o final da pré-história no período paleolítico. Provavelmente, com a última era do gelo, povos foram empurrados para aquela região que seria a alternativa viável para manterem suas vidas. Na época das cheias, as águas do Nilo inundavam as margens, depositando humus no solo, uma espécie de lodo. Quando as águas retornavam ao nível normal, o solo estava fertilizado e propício ao plantio de trigo, cevada e outros gêneros agrícolas. O historiador Heródoto, da Grécia, chamou o Egito no século V a.C. de uma dádiva do Nilo, ou seja, o Egito seria um presente do rio Nilo. Se não fosse o rio Nilo, o Egito não existiria. Essa frase pode passar a impressão de que na existência da sociedade egípcia, os atributos da natureza foram mais importantes do que o trabalho do povo. No entanto, é preciso pensar que trabalho e organização foram ingredientes fundamentais na civilização egípcia. Uma inundação muito pequena era pouco para o cultivo, bem como uma inundação muito grande que poderia causar destruição. Ou seja, o rio Nilo, apesar de ser um presente para o Egito, ele não produziria nada se não fosse o trabalho e o esforço humano para se fazer alguma coisa. Isso levou os egípcios a erguer diques e barragens para tentar controlar as águas do rio, ou seja, se em determinado momento chovesse muito na sua cabeceira, eles tentariam conter um pouco essa força da água. Da mesma forma, se chovesse pouco, eles tentariam acumular águas em canais, em diques, para utilizar e manter a sua produtividade. Foi com o desenvolvimento desse sistema de diques e canais que eles dominaram as águas do rio Nilo, o Baixo e o Alto Egito. Como vocês podem ver no mapinha do lado, o Alto Egito fica embaixo e o Baixo Egito fica em cima. Por que essa contradição? Porque do ponto de vista de altitude em relação ao nível do mar, o delta do rio Nilo, que fica ao norte, ele está numa altitude mais baixa do que a região do Vale do Rio Nilo, que se encontra um pouco mais abaixo, ou seja, ao sul. Então, o Alto e o Baixo Egito se referem à sua altitude em relação ao nível do mar. Desde 5.000 anos antes de Cristo, o Egito era habitado por povos que viviam em clãs chamados de nomos, certo? Clã, gente, é aquela organização social que envolvia várias famílias, mas tinha uma proximidade maior, como se fosse uma vila comandada por um líder. Provavelmente a necessidade de enfrentar problemas comuns levou parte deles a se unir, formando depois aldeias maiores, e que com a junção dessas aldeias formaram posteriormente cidades. Surgem aí dois reinos, o reino do Alto e do Baixo Egito. A unificação dos reinos. Por volta do ano 3100 a.C., os governantes do Alto Egito conquistaram o Baixo Egito, que passou a ser governado por um rei chamado de Faraó. Segundo a tradição, não se sabe exatamente se Menes existiu, se ele fez isso de fato, Menes teria sido o primeiro faraó do Egito, que inclusive, como podemos observar na imagem, juntou as duas coroas que representavam cada um desses reinos, A coroa branca do Alto Egito e uma coroa vermelha do Baixo Egito foram juntadas em uma só, formando a coroa do faraó.
A partir daí, nós temos o chamado período dinástico da história egípcia. Ao longo de 3.000 anos, o Egito alternou períodos de centralização e descentralização política. Atravessou períodos de prosperidade e também períodos de crise econômica. Foi invadido por alguns povos. Claro que, se comparado com várias outras civilizações, o Egito conseguiu se safar muito de invasões por conta de sua localização entre desertos e mares, com pouca possibilidade de entrada de povos estrangeiros. Portanto, a história do Egito ela é dividida em 3 fases principais: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. O Antigo Império, que vai de aproximadamente 2.600 a 2.040 anos antes de Cristo, a capital do Egito na época era a cidade de Mênfis, e foram construídas na época as famosas pirâmides de Gizé. Ou seja, como nós podemos observar na imagem, até hoje essas grandes construções, que na verdade são túmulos dos faraós, mostram a grandiosidade desse povo naquele período. Ao final do período, os faraós foram perdendo o poder para os governantes das províncias e distúrbios sociais deram fim a essa fase histórica do Egito. Ou seja, temos aí o fim do Antigo Império. Alguns historiadores acreditam que isso tudo foi fruto, inclusive, da própria construção das grandes pirâmides, já que elas demandavam muito trabalho, muito recurso, e isso talvez tenha elevado muitos impostos e desgastado a administração do faraó, levando ao seu fim. O Médio Império vai aproximadamente do ano 2040 a.C. a 1550 também a.C. A nobreza de Tebas, que era uma importante cidade egípcia, conseguiu reprimir as revoltas locais e devolver ao faraó a centralidade do poder político no Egito Antigo. Esse período caracterizou-se por estabilidade política e também muita prosperidade econômica. Por volta do ano 1750 a.C., o Egito foi invadido pelos Hicsos, um povo indo-europeu que entrou pelo Egito tomando conta de tudo. Os Hicsos tinham uma tecnologia militar superior ao dos egípcios. Utilizavam cavalos em carros de combate e armas feitas de bronze, enquanto que naquela época os egípcios usavam armas feitas de cobre que eram inferiores. E os carros de guerra, bem como as táticas utilizadas pelos Hicsos, também deram vantagem a esse povo. Eles permaneceram quase 200 anos dentro do Egito e se tornaram senhores daquelas terras. Depois temos o Novo Império, que vai do ano 1550 a 1070 a.C. A nobreza de Tebas conseguiu novamente restaurar a unidade política, expulsando os Hicsos do Egito. Então, sabendo da tática, absorvendo as táticas de guerra deles, aprendendo também, eles conseguem expulsar esses carinhas de lá. Foi uma época de apogeu econômico e de expansão militar, já que o Egito conquistou outras regiões em suas proximidades. O final desse período foi marcado por uma série de problemas, ou seja, tudo termina com uma confusão só, né, gente? Revoltas, percas de território, más colheitas, fome. Parece aquela história da Bíblia que conta sobre as pragas. Mas de vez em quando isso acontecia no Egito e eles se lascavam com isso, como outros povos também. O declínio do Egito. Depois do século XII a.C., o Egito foi sucessivamente invadido por diferentes povos. Por exemplo, em 713 a.C., foi unido ao reino de Cush, que fica ao sul do Egito. Em 670 a.C. também, chegaram os assírios, detonando tudo como fizeram na Mesopotâmia, e dominaram o Egito por 8 anos. Após
se libertarem dos assírios, os egípcios iniciaram uma fase de recuperação econômica e cultural. Esse período será chamado de Renascimento Saíta. Contudo, a prosperidade não durou. E em 525 a.C., o Egito foi conquistado pelos persas. 2 séculos depois, foi conquistado pelos macedônios e, em 30 a.C., pelos romanos. Muito bem, gente. Essa foi nossa primeira aula sobre o Egito Antigo. Continuaremos na próxima. Até mais. 2 séculos depois, pelos macedônicos, e em 30... Macedônicos não, gente, eu errei.